Sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de ensinar. Oi, meu nome é Malena. E o meu é Alisson. Nós somos comunicadores populares na Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé. E esse é o podcast da EFA Jaguaribana Zé Maria do Tomé. Hoje vamos conversar com a Adelita. Ela é agrônoma, educadora e faz parte da coordenação pedagógica da EFA Jaguaribana. Vamos falar sobre a pedagogia da alternância. Mas antes, se você quer conhecer mais sobre o trabalho da EFA Jaguaribana, visite o nosso site, nos acompanhe nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações, seja um amigo, uma amiga da EFA, participando de nossa campanha de financiamento coletivo em benfeitoria.com/amigos da EFA. Assim, você constrói junto com a EFA Jaguaribana o projeto de agroecologia, de convivência com o semiárido e do bem viver. Faça parte dessa história. Agora, vamos à nossa conversa com a Adelita. Olá, Adelita. É um prazer ter você com a gente. Seja muito bem-vinda. E eu espero que o nosso papo seja muito bacana. Eu acredito que vai ser. Vamos começar, então, contextualizando a nossa conversa. O que seria a pedagogia da alternância? No que exatamente ela se baseia e qual o propósito dela? Fique à vontade. Oi, Malena. Oi, Alisson. Satisfação estar aqui com vocês e poder conversar um pouco sobre temáticas tão importantes, né, para a sociedade e para a gente que compõe a Escola Família Agrícola Jaguaribana Zé Maria do Tomé. A pedagogia da alternância, ela é uma pedagogia em que há um ir e vir entre dois tempos. Esses tempos eles são chamados de tempo escola e tempo comunidade. Então, na EFA Jaguaribana, nós temos o período em que as turmas que fazem o ensino médio integrado ao técnico em agropecuária, elas estão na escola e nesse período, manhã, tarde e noite, são espaços educativos em que acontecem as aulas dos conteúdos do ensino médio e do técnico e também outras atividades que são relacionadas à aprendizagem, como os serões, que acontecem na parte noturna, e as atividades durante o dia de cuidado também, que são os momentos das práticas com o quintal da escola, o momento de cuidar da escola, né, da limpeza e da organização da escola, e os momentos dos agradecimentos pelas refeições, o momento da mística para iniciar o dia, para começar bem, para entrar em sintonia com o que vai ser estudado. Então esse é o tempo escola, que acontece durante 2 semanas, e em seguida inicia-se o tempo comunidade, em que as turmas elas retornam para os seus locais, junto das suas famílias, junto das suas comunidades, e vão realizar as atividades referentes às disciplinas estudadas nos cursos, né, o médio técnico, e também desenvolver as práticas que já desenvolvem com suas famílias e iniciar também a prática de novas atividades de acordo com os novos conhecimentos adquiridos também. E essa pedagogia da alternância, ela dialoga muito com a necessidade das famílias agricultoras, porque normalmente os trabalhos na agricultura, eles exigem um período mais intenso, né, de dedicação, de dias seguidos ali, do dia completo, e com esse ir e vir entre a escola, as famílias conseguem se programar as suas atividades. Quando que o jovem, a jovem, né, vai estar em casa, no tempo comunidade, e vai poder contribuir também com os trabalhos na agricultura, e quando que essa juventude vai estar na escola, para poder adquirir novos conhecimentos e retornar e continuar nesse processo, né, em que se educa, se participa de um processo educativo, mas também consegue se manter o diálogo com a sua própria realidade, onde vive, com quem vive, e continuar desenvolvendo as práticas da agricultura. Muito bom, Adelita. A gente vê que a pedagogia da alternância, né, é uma pedagogia que considera a integração entre a escola e a comunidade.
desenvolve atividades em uma pensando na outra. Fala um pouco pra gente como é que tem sido desenvolver a pedagogia da alternância na EFA Jaguaribana. Quais têm sido os desafios? Como tem sido lidar com todo esse processo de educandos e educandas que moram em muitas cidades aqui do Vale do Jaguaribe, né? Como é que tem sido? Sim, a pedagogia da alternância, ela olha e busca lidar justamente com essa integração, né? Entre a escola e a casa, né? A vida, onde se vive, onde se reproduz. Não sendo uma educação pensada para afastar da sua realidade, mas uma educação que dialogue, que olhe, que contextualize com a própria realidade dessa juventude, né? E esse momento vivenciado, essas experiências na EFA Jaguaribana, elas são desafiantes, com certeza, mas são também muito gratificantes. Nós temos na escola duas turmas, uma no segundo e uma no terceiro ano, né, que seria esse ano de 2020, e são jovens e também pessoas adultas que vêm de aproximadamente 6 municípios do Vale do Jaguaribe. Então, desde a diferença na idade dessas pessoas, no seu contexto de vida, né, a sua família, a sua vivência familiar, as suas experiências individuais também a partir da própria vida. Chegar numa escola diferente, com as formas, né, as pedagogias também diferentes, o jeito de ser da escola, como o diálogo acontece entre essas pessoas e terem que compartilhar o mesmo espaço, cuidar do mesmo espaço, contribuir nas atividades de cuidado, de limpeza, de aula, de participação. São momentos que nós percebemos que a escola ela pode ser muito além do que a transmissão de conhecimentos, né? Que ela pode cada vez mais se desenvolver no sentido da construção coletiva, da construção partilhada, da construção democrática, em que há voz para as pessoas, em que há discussões, em que há reflexões e aprendizados, não só ali do que está pensado, mas também aprendizados para a vida, né? Em como que a gente aprende a cuidar das outras pessoas, do lugar em que compartilhamos com as outras pessoas, como aprendemos a cuidar de si mesmo, né? Como na escola você vai lavar a sua roupa, você vai lavar os utensílios que você suja, você vai agradecer pelo alimento com todo mundo junto. Então, são vivências muito ricas, são vivências muito transformadoras também. E essa vivência na escola, ela chega nas famílias, né? Então, quando essa pessoa retorna para a sua comunidade, para a sua família, ela vem com práticas diferentes. Tanto do lidar com o coletivo e a partilha do mesmo espaço com as pessoas, como também de tomar mais conta de si e das suas responsabilidades perante a um coletivo. E a gente visualiza que são avanços muito positivos e muito bons, de construção mesmo do sujeito, né? Muito bacana, Adelita. É inspirador como a educação tem essa maneira de nos surpreender com essas diversas formas de acontecer e de transformar vidas, né? E assim, me surge a questão de como a EFA lida com algumas questões que são uma dificuldade em todos os tipos de educação. Por exemplo, os jovens e a tecnologia, o jovem e os relacionamentos. Como a EFA ela aborda esses assuntos e quais dessas dificuldades são as maiores dificuldades da EFA Jaguaribana hoje? Realmente a educação ela é uma prática transformadora, né? E isso a gente sempre busca na escola. E essas dificuldades que você lista, Malena, nós vivenciamos, sim. Nós vivemos imersos no mundo tecnológico, né? E normalmente as coisas vão surgindo e
e nós vamos aprendendo com o tempo a lidar equilibradamente com as novidades. E a transformação, ela também está relacionada nesse sentido, né, de chegar numa escola em que a escola ela disponibiliza a internet, entendendo como esse um espaço também de direito, né, um espaço em que as pessoas elas têm direito ao acesso à tecnologia. E como que dentro de uma escola que tem internet o tempo todo, nós conseguimos dialogar com a juventude para saber equilibrar o momento e de usar essa tecnologia e o momento de fazer uma outra atividade que também é necessária. Então foram muitos diálogos, foram muitas conversas, até a gente conseguir fazer com que a juventude entendesse e equilibrasse o momento que tem que prestar atenção e participar da aula e o momento em que vai usar a tecnologia. E inclusive de usar a tecnologia para participar da aula nos momentos em que isso é acordado coletivamente, para pesquisar, para se aprofundar sobre algum assunto, para contribuir com a aula também, com algo que você conseguiu descobrir ali através da sua pesquisa. Então, são ferramentas que na construção da escola, né, e no vivenciar desse novo, né, que é uma escola ainda muito recente, a gente vai conseguindo construir essas transformações. E a gente busca na EFA também um diálogo muito claro entre a liberdade e a responsabilidade. Então, nós dissemos que existe a liberdade, que ela está sendo dada para que a juventude demonstre seu potencial, e que essa liberdade ela exige uma responsabilidade, consequentemente. E à medida que as pessoas elas não vão sabendo usar a liberdade de uma forma benéfica para o coletivo, vai se perdendo, porque não houve a responsabilidade necessária. Então, se não teve uma responsabilidade desejada, algumas liberdades elas vão sendo retiradas por conta disso, né? Mas não como uma norma, uma regra fixa, mas como um aprendizado também. Então, se em algum momento alguma liberdade ela foi mal utilizada, que prejudicou o coletivo, ela pode ser retirada por um tempo, mas a ideia é que o coletivo aprenda com essa experiência e que busque agir de uma forma benéfica para todas as pessoas que estão ali. Então, é mais ou menos assim que a gente vai construindo e fazendo a escola acontecer. Eu queria que você falasse um pouco agora, Adelita, como é que são as atividades que os educandos e educandas desenvolvem quando eles estão na comunidade e também como é que são as atividades que eles desenvolvem quando eles estão na escola. Como é que eles se alimentam, onde é que eles dormem, como é que é a estrutura da escola atualmente e quais são os planos de melhoria dessa estrutura para dar mais condição para que a EFA desenvolva suas atividades. Então, Alisson, as atividades nas comunidades, elas são desenvolvidas tanto o que foi passado para ser aprofundado sobre as disciplinas, como atividades em que as turmas elas desenvolvem com as suas famílias, relacionadas à agricultura ou à pecuária, e também com a sua comunidade, né, para quem já tem um maior envolvimento com a comunidade ou com o movimento social em que participa. Nós temos também educandos e educandas que vêm de assentamento e acampamento rural, que participa do MST, e dentro do Tempo Comunidade existe essa gama de atividades que são desenvolvidas, né? Tanto do estudar, do praticar, do ir para a luta também pelos seus direitos. E na escola tem todo um cronograma a ser seguido, né? Desde o horário de acordar, em que todo mundo vai para uma mística, se preparar para o dia, e aí vai para as refeições, tem a sequência das atividades práticas, as aulas, intercalados com as refeições, um outro momento de prática, e à noite tem o espaço do serão, que é um momento também educativo, mas que abordam temas além dos temas que estão nas disciplinas, né? E a estrutura da escola, ela não tem ainda uma estrutura dela, ela tem um terreno doado e atualmente funciona no espaço cedido por não ter tido financiamento para construir a sua própria estrutura.
E esse espaço é uma casa antiga, em que lá tem sala de aula, os vestiários, refeitório e cozinha. E ao redor dessa estrutura que compõe a escola, tem um alpendre e a laje, que foi feita uma cobertura para que possibilitasse as dormidas em redes. Então, as turmas, a coordenação pedagógica, pessoas que vão para a monitoria ou para mediar as aulas, quando dorme na escola, todo mundo dorme de rede, aproveita um pouquinho o friozinho da noite no pé da serra e consegue ver o céu também, né, a lua. Mas a gente deseja, assim, conseguir os recursos necessários para construir a estrutura da escola de uma forma mais adequada, mais confortável, em que a gente consiga desenvolver um trabalho educativo cada vez mais qualificado, né? De acordo com a realidade dessas pessoas. Então, nas redes em que a EFA compõe o site, Facebook, Instagram, YouTube, tem a campanha que as pessoas podem contribuir, caso se sintam chamadas a fazer parte também desse projeto, né? Contribuir através do seu trabalho ou contribuir financeiramente. Só procurar nas redes sociais que encontram. E é esse, né? Esse é o nosso caminhar, assim, é poder garantir um direito da educação do campo para as pessoas que são e que querem viver no campo e que tenham uma vida digna também, né? Adelita, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente hoje, trazendo temas tão reflexivos, né? E tão importantes que englobam a educação. Eu espero que a gente se encontre cada vez mais nesses ambientes. E agora eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse momento atual que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento, e enfim, aquilo que você desejar deixar como mensagem para quem nos assiste. Até uma próxima oportunidade. Gratidão imensa mesmo, um aconchegante abraço em todo mundo. Esse momento exige responsabilidade nossa, né? Então vamos entender o que está acontecendo com o planeta, entender que muitas coisas elas vêm a partir de respostas do que nós, enquanto seres humanos, estamos fazendo com o planeta, destruindo muito, alterando muito a dinâmica desse ser vivo, desse ser que nos alimenta, né? que nos acolhe, que é o planeta Terra. Então vamos entender que precisamos nos manter na responsabilidade, tomar os cuidados necessários, entender que é um momento que pode ser passageiro e ele vai ser passageiro cada vez mais rápido se a gente tomar as medidas recomendadas da melhor forma, da forma mais correta, mais coerente. Então que essa passagem seja uma passagem de muitos aprendizados e que a gente retorne para um mundo novo, um mundo melhor, um mundo em que tenhamos práticas diferentes, em que a gente saiba realmente cuidar disso tudo aqui que nos foi dado, né? De presente, juntamente com a nossa vida. Então, muito obrigada, pessoal, e até uma próxima oportunidade. Cuidem-se e cuidemos-nos todos uns dos outros e das outras. Abração e beijo. Agradecemos a Adelita pela participação no podcast Carnaúba. Nesse momento de pandemia, cada um de nós em sua casa, gravando pelo WhatsApp mesmo, e disseminando a informação da agroecologia e da convivência com o semiárido e do bem viver. Muito obrigado a todas e todos que estão acompanhando o podcast Carnaúba. Até mais! No podcast da EFA Jaguaribana, você vai encontrar entrevistas como essa, abordando os mais diversos temas que englobam a educação no campo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, parentes e conhecidos. Mostre a EFA para sua vizinha que não tem acesso à internet. Deixe as pessoas saberem que escolas como a nossa acontecem. Lembrando que a EFA Jaguaribana conta hoje com o apoio do Movimento Bem Maior, do Instituto FI, da Associação Ética ONUS, do Fundo Diocesano de Solidariedade e da SESI. Interesse em participar, quem é que se prontifica para ensinar? Tá lançado um desafio, no refrão vamos cantar, sempre é tempo de aprender.